Fala galera, muita gente me pediu para criar um vídeo sobre como eu saí do zero, desde quando eu comecei a investir mesmo, ainda trabalhava para outras pessoas, até o momento em que eu decidi sair e largar tudo para empreender. Então, essas pessoas me pediram para fazer esse vídeo, eu vou falar para você nesse vídeo o que você deve fazer exatamente para conseguir sair do seu emprego aí hoje, se você estiver insatisfeito ou mesmo se for um sonho seu de empreender, com segurança. Porque eu acho que uma coisa que trava muitas pessoas aí de empreender de verdade é não ter uma segurança financeira para poder fazer isso. Então eu queria contar um pouco da minha história, de como que foi para mim, como que funcionou para mim e que talvez isso vá trazer alguns insights aí para vocês. Então o primeiro ponto é que desde criança eu sempre quis ter o meu negócio. Então eu não tinha ideia do que seria isso, de como que funcionaria. O próprio empreendedorismo, eu acho que quando eu cresci não era tão disseminado quanto é hoje, mas eu sempre gostei de fazer as coisas do meu jeito. E com o tempo, desde quando eu era muito novo, eu via que as pessoas que trabalhavam como CLT, muitas delas não trabalhavam com o que gostavam e não tinham liberdade de tempo. Então eu sempre vi meus pais sempre trabalhando muito, todos os dias, e eu pensava, velho, se eles estão fazendo isso por conta de um trabalho, se eu tiver a minha própria empresa, eu vou ditar as regras. Então eu não vou precisar ficar seguindo essas coisas que essas pessoas, não só meus pais, mas todo mundo está seguindo. Então eu sempre gostei de fazer as coisas do meu jeito e principalmente ter liberdade. E foi isso que eu sempre busquei através do empreendedorismo. Por quê? A partir do momento que você empreende, não significa que você vá trabalhar menos. Mas eu tenho certeza que você vai trabalhar com muito mais disposição se você estiver empreendendo em alguma coisa que você gosta. Então, a questão não é não querer trabalhar, mas é você ditar as regras e trabalhar da forma que você quer, com o que você quer e do jeito que você quer. Então, desde que eu tive o meu primeiro salário, desde criança eu já juntava dinheiro, mas a partir do momento que eu tive o meu primeiro salário, com 17 anos, eu poupava cerca de 60% de tudo que eu ganhava. Então eu fui tentando manter isso, principalmente porque com o tempo eu fui criando novas formas de ganhar mais, não só nas empresas que eu trabalhei, mas com renda extra. Então todo esse dinheiro que eu ganhava, eu juntava. E na época eu não sabia exatamente o que eu queria fazer ao empreender, mas eu sabia que eu ia precisar desse dinheiro para me dar a segurança ou mesmo para me dar o pontapé inicial de algum empreendimento, criar uma loja, abrir uma marca, fazer alguma coisa com esse dinheiro para empreender. Então eu não queria sair do negócio que eu trabalhava para arriscar sem nem saber o que eu já não sabia e sem nem ter dinheiro para me dar segurança. Então desde os 17 até os 22, que foi quando de fato eu larguei a CLT e comecei a empreender que eu falo, tentar viver somente do meu negócio. Desde essa época, durante todo esse tempo eu fui guardando dinheiro e desde os meus 17, 18 anos eu já criava renda extra. Então, de certa forma, eu considero que isso é empreender também, mas eu não vivia do empreendedorismo. Eu trabalhava como CLT e fazia renda extra, ou trabalhando de garçom, ou vendendo camiseta, vendendo chinelo, vendendo roupa, vendendo relógio, vendia uma porrada de coisa. Inclusive, os alunos lá do curso Pronto para Investir, que é meu curso online, eu falo lá nesse curso sobre todas as táticas e técnicas que eu utilizei para criar essas rendas extras e estruturar o meu negócio em cima delas, mas basicamente o que me permitiu empreender com segurança foi ter um bom dinheiro guardado. Porque como eu poupava cerca de 50%, 60%, dependendo até mais, eu consegui guardar muito dinheiro e esse dinheiro me permitiu largar a CLT com segurança. Por quê? Se você tiver uma grana, ou para começar o seu negócio, caso isso seja necessário, ou para se sustentar por alguns meses, por alguns anos, você vai conseguir empreender com segurança. É lógico que a gente sempre vai ter uma desculpa de achar, tal pessoa fez isso porque na condição dela é tal coisa, tal pessoa fez isso, mas na maioria das vezes isso é uma desculpa que a gente utiliza porque abandonar tudo e empreender não é para qualquer um. Dá medo, dá insegurança, você não tem certeza, você não tem garantia. Mas a partir do momento que você tem um dinheiro ali
que está guardado, está investido para esse fim, isso se torna muito mais tranquilo, porque você sabe que de X mês até X mês você não vai passar dificuldade. Então, no meu caso, eu juntei muito dinheiro. Na época, eu queria abrir uma loja física para a marca que eu criei enquanto eu trabalhava para os outros, mas eu não sabia ao certo se quando eu saísse dessa empresa eu iria fazer isso. Então, o que eu fiz? Eu fui juntando dinheiro sem saber para que eu estava juntando, mas eu sabia que isso me seria útil. E realmente foi. Porque quando eu saí dessa empresa, na verdade, eu tinha uma marca de roupa e eu achei que eu fosse focar nela. Mas eu foquei numa agência de marketing que eu abri com a minha namorada, com a Tainá, e aí foi onde a gente teve mais sucesso e é de onde eu tiro o meu sustento hoje. Então, todo esse processo também está documentado lá no meu curso. Eu basicamente criei uma fonte de renda extra junto com ela é publicitária. A gente começou a oferecer serviços de mídias sociais. Então a gente cuida de vários Instagrams aí, de diversas empresas, e a partir desse projeto que a gente criou, eu não precisava de ter um valor inicial alto lá para investir nesse negócio. Então, o dinheiro que eu tinha acumulado não precisou ser investido no negócio. Ele ficou de reserva ali para eu me sustentar caso esse negócio não viesse a dar certo, caso a gente não conseguisse mais clientes ou mesmo manter nossos clientes, mas não foi isso que aconteceu. Até hoje está dando tudo certo, a gente mantém aí a maioria dos clientes desde que a gente começou e é daí que eu tiro o meu sustento hoje. Mas eu acho que o ideal para você, antes de querer empreender, porque muita gente me fala que quer empreender, Arthur, como é que eu invisto? Eu quero empreender em tal mês, tal ano, tal, quero sair do lugar que eu estou trabalhando, não estou mais satisfeito. Acho que a melhor coisa, primeiro, é você saber por que você quer empreender. Então, qual que é a sua motivação para empreender? Por quê? Porque não é algo fácil. Você vai se deparar em um ambiente que é totalmente de insegurança, de falta de previsibilidade, não há garantia como na CLT e não é fácil de você fazer um negócio virar. Então, se você não souber o porquê que você está ali, porquê que você está fazendo isso, qual a sua motivação, eu acho que não vai dar certo, você vai desistir e vai se arrepender. Então, como eu já falei, empreender não é para todo mundo, isso é o que eu acredito. Significa que não é todo mundo que tem capacidade? Não, todos nós temos capacidades, mas tem pessoas que querem de verdade e tem pessoas que não querem. Então, hoje, empreender está muito na moda. Você vê aí que muitas pessoas querem começar a empreender. Eu acho isso ótimo, tanto para a nossa economia quanto para o nosso país, para tudo. Porém, algumas pessoas não têm motivações fortes que vão fazer elas segurarem por todo esse momento. Então, eu estudo muito a vida de pessoas que já tiveram sucesso, que conseguiram estruturar negócios. E eu estava vendo um podcast da Infomoney lá com os dois cofundadores da Arezzo, o Alexandre Birman e o Anderson Birman. O Anderson é o pai do Alexandre, mas os dois são cofundadores. E o Anderson falou uma coisa, o pai, que já é mais velho, já até saiu da empresa, saiu das operações, ele falou lá uma coisa que é muito top. Ele falou o seguinte: na trajetória dele como empreendedor, ele se deparou mais com dificuldades do que com coisas boas. Então, a Arezzo é uma empresa aí é gigante a empresa, tem diversas marcas, diversos funcionários, diversas lojas, é dona da Arezzo, da Schutz, da Fiverr, acho, se eu não me engano, são várias marcas. E se o cara que ajudou a estruturar, a criar um negócio desse patamar, se ele falou que teve mais dificuldades do que momentos bons aí durante toda a sua trajetória, imagina pra gente que está começando. Então não dá para romantizar o empreendedorismo e achar que isso aí vai ser algo fácil, algo para qualquer um e algo que não vai te dar dificuldades. Por quê? Basicamente, quando você é CLT, mesmo sendo uma pequena empresa ou uma grande empresa, você já sabe o que você tem que fazer. Então você tem alguém acima de você, pode ser seu chefe direto, como era no meu caso quando eu saí, pode ser uma empresa que tem plano de carreira, que nesse caso seria ainda melhor nesse sentido, de você tem uma direção a seguir. Então você sabe o que você tem que fazer, porque tem pessoas pensando o que você tem que fazer e você só precisa ir para o operacional. Às vezes você pode ser um gestor, beleza, mas ainda assim provavelmente vai ter alguém acima de você para dar o direcionamento aí do que deve ser feito, tanto
no nível da companhia fazer, quanto no nível individual de cada um fazer. Agora, a partir do momento que você tem um negócio, isso é muito mais difícil, porque você é o responsável, tanto por pensar o que deve ser feito, quanto por fazer. Então não há nenhuma clareza do que deve ser feito. E é aí que eu acho que vai vir as maiores dificuldades a partir do momento que você resolver empreender. Então tem que tomar cuidado para a gente não romantizar a parada e achar que qualquer um pega, sai do negócio que está trabalhando, empreende, dá certo e fica rico da noite para o dia, porque não é assim. Então, se você começar a estudar a história das pessoas que tiveram sucesso, você vê que, primeiro, elas têm que ter muita paciência, porque os resultados demoram para vir, e segundo, resiliência, porque não é fácil. Direto você vê aí as dificuldades, tanto no nível Brasil, que é muito burocrático, é muito difícil as coisas, quanto no nível de empreendedorismo mesmo, que você vai encontrar em qualquer lugar do mundo. É difícil fazer a parada dar certo. Você não tem garantia, não tem previsibilidade. O próprio Flávio Augusto fala que não existe estabilidade, mas pensa isso no ambiente de empreender, onde você nem sabe o que deve ser feito. Então, todos os dias são desafios, você trabalha mais do que todo mundo. Hoje, por exemplo, é dia 24, então Feliz Natal, e eu tô aqui gravando vídeo. Por quê? Não dá para parar, não posso parar. Então, eu tenho a minha agência, a gente também não para, estamos postando foto hoje, estamos conversando com o cliente. Aqui no Pronto para Investir, estou fazendo vídeo, já postei foto, não dá para parar, você vai trabalhar mais que todo mundo, eu vou para a praia na semana que vem, vou continuar trabalhando, a Tainá vai comigo, vai continuar trabalhando, não é fácil, mas a partir do momento que você tem a sua motivação, o seu porquê vai te ajudar a ter muito mais compromisso de atingir os resultados que você almeja. Então, a partir do momento que você tem compromisso e já sabe que você precisará de algum dinheiro aí para se sustentar durante esse tempo que você vai estar começando, que a sua empresa vai estar estruturando, você vai utilizar o seu porquê para te motivar a investir o seu dinheiro para acumular esse capital que vai te permitir aí ter tranquilidade ao empreender. Então, eu até anotei aqui, eu estou usando como guia que eu sempre uso aqui no computador, você precisa abdicar de muitas coisas para conseguir poupar cada vez mais dinheiro. Então, utilize da sua motivação para abrir mão das coisas e você vai ter que abrir para você ter mais dinheiro e assim ter mais segurança ao investir. E por que as pessoas não empreendem? A maioria tem medo. É lógico que ter dinheiro não vai acabar com o seu medo, com a sua insegurança. Isso é mentira. Muitas pessoas acham, se eu tivesse 50 mil eu empreenderia. Mentira. Porque não é só grana que manda nesse jogo. Então, ter mais dinheiro vai te dar mais segurança. Não significa que você vai entrar no jogo com total segurança. Não existe isso. Mas você entra muito mais tranquilo. Eu acho que dá para você ter mais clareza do que você deve fazer quando você não tem preocupação com as contas do mês que vem. Então, a partir do momento que você tem uma grana ali que sustenta 6 meses, 12 meses, 18 meses ou mais, na minha época eu juntei muito mais dinheiro. Então, pelos meus cálculos lá, o que eu gastava por mês dava mais de 5 anos, 7 anos. Então, no empreendedorismo não tem garantia. Você vai ter que ter muito mais cuidado aí ao montar a sua estrutura de gastos, porque não dá para você contar que dia 5 vai cair dinheiro na sua conta. Isso não existe. É lógico que algumas pessoas vão conseguir empreender e fazer a empresa dar certo da noite para o dia. Isso acontece, mas a probabilidade é mínima, é muito pequena. Então, quando você pega pessoas como Flávio Augusto, que é um grande empreendedor e inspira aí milhões de jovens, você vê que com 1 ano de empresa ele bateu 1 milhão. Acho que bateu 1 milhão de reais com 23. Agora, quando você pega, por exemplo, Jorge Paulo Lemann, que é um dos mais ricos do Brasil e do mundo, você vê que ele faliu empresas antes de fazer tudo dar certo. Você pega o Buffett, teve diversos problemas até chegar no nível que ele está aí hoje. Então não dá para você achar que o seu resultado vai ser rápido. Ter uma grana ali investida vai te dar liberdade para você empreender com segurança. E quanto que você precisa abdicar aí do dinheiro que você ganha para conseguir montar um patrimônio que vai te ajudar aí na hora de empreender? Eu recomendo que você passe a poupar pelo menos 50% do que você ganha. Por quê? Poupando 50%,
A cada 2 meses, você tem um mês de salário guardado e investido. Então, se você planeja sair da empresa que você está daqui 2 anos, poupando 50%, durante 2 anos, no final desse período, você terá 1 ano de salário para se sustentar. E é lógico que quando você empreender, e eu estou aqui considerando que você não vai ter gastos para começar a empreender. É lógico que é muito provável que o seu custo de vida se reduza. Então, a partir do momento que eu saí da CLT e resolvi empreender, o meu custo de vida caiu. Hoje, eu gasto muito mais com cursos, com viagens, com conhecimento e formas de aprender mais sobre o que eu quero do que com as coisas que eu gastava quando eu era CLT, porque eu sentia que eu tinha muito mais segurança do que eu tenho hoje. Então, como eu já te falei, os negócios não podem parar no começo, e para você não poder parar, até a estrutura de gastos vai ser afetada. Você vai passar a gastar menos e vai conseguir ter uma qualidade de vida pior, mas vai fazer sobrar dinheiro e vai passar por esse perrengue aí até você conseguir estruturar a sua empresa. Então a minha hoje, por exemplo, não está estruturada. Eu não consigo abrir mão dos negócios que eu tenho que fazer, eu não tenho ninguém para fazer isso por mim. E para eu conseguir estruturar isso, eu estou abrindo mão de muitas coisas porque eu sei da minha motivação. Então, se você souber também o que eu já falei no começo, vai te ajudar. Agora, se você... Arthur, beleza, eu quero economizar mais dinheiro, eu quero economizar 50% do valor que eu ganho. O que você me recomenda? O que eu faço aí para economizar? Tem diversas dicas que eu poderia te dar, mas eu recomendo que você veja o vídeo que eu falo só sobre como economizar dinheiro. Tá aqui no canal no YouTube, só você pesquisar. Porque lá eu falei por quase 1 hora do que você precisa fazer para economizar mais dinheiro. Então falei sobre ter limite de gastos, controlar os seus gastos, se pagar primeiro, que a partir do momento que você receber, você poupar, ao invés de gastar o dinheiro e depois poupar. Dei várias dicas lá práticas para você conseguir poupar dinheiro, e eu acho que vai ser muito melhor do que eu parar esse vídeo aqui e mudar completamente o tema. Então eu recomendo que você poupe muito do que você ganha para conseguir, pelo menos a cada 2 meses, ter 1 mês de salário que vai te sustentar no exato momento que você decidir sair do seu emprego, seja concurso público, seja CLT, seja onde você estiver trabalhando. E como que vai funcionar para você montar esse dinheiro? Basicamente, quase todos os vídeos que eu falo aqui sobre investimentos, eu trago o conceito de fundo de emergência. E o que é o fundo de emergência? Basicamente, a gente tem que ter um dinheiro investido só para caso aconteça alguma eventualidade, ou seja, vai acontecer algo inesperado, algo que a gente não está esperando que aconteça, nós precisamos ter um dinheiro investido ali para cobrir com esses gastos. Então, quando uma pessoa trabalha, por exemplo, como CLT, ela tem um risco de ser demitida. Ou caso a pessoa empreenda, ela tem um risco da empresa dela dar errado, ou de não conseguir receita por um longo período de tempo. Todos nós temos chance aí de ter problema de saúde. Então, dessa forma, a gente precisa ter uma grana só de fundo de emergência para nos sustentarmos aí caso aconteça alguma coisa. Então, o que eu recomendo? Que você consiga se manter por alguns meses logo que você sair da empresa que você trabalha. Afinal, como que você vai saber se o seu negócio vai dar certo? A não ser que você já esteja estruturando ele a partir do momento que você ainda está na CLT, que isso garantiria muito mais previsibilidade para você. A menos que você faça isso, não há como saber se o seu negócio vai dar certo. E mesmo que você já esteja estruturando ele hoje, é possível que a partir do momento que você saia, ele pode parar de dar certo. Você pode ter imprevistos aí e isso impactar a sua receita. Então, eu recomendo que você tenha pelo menos 6 meses dos seus gastos. Por conta do empreendedorismo ser algo arriscado, como eu já falei, você pode até poupar uma grana ainda maior. Então, 1 ano para mim seria, no mínimo, assim, o que eu consideraria como ideal. 6 meses é tipo assim, velho, no mínimo isso aí, senão não vai dar. Agora, se você me perguntasse, Arthur, quanto que você pouparia? Eu acho que 1 ano, pelo menos. Mas eu recomendo que você tenha 6 meses. E isso depende muito da sua situação, dos seus gastos e com o que você vai mexer aí na hora de empreender. Então eu, por exemplo, eu tenho 23 anos hoje, eu ainda moro com os meus pais, então a minha estrutura de gastos não é da mesma forma
de uma pessoa que tem 40 anos e já tem 2 filhos. Então não dá para eu comparar a minha situação com a dessa pessoa. Vai variar de cada caso, vai variar da experiência da pessoa, do ramo que ela vai entrar, de como que ela planeja aí que serão as receitas dela. E eu empreendi com serviços. Então eu senti muito mais confiança. Por quê? A maioria das rendas extras que eu criava era com produtos. Então eu comprava um produto, tentava vender esse produto. Só que dessa forma eu lidava com 2 problemas, 2 grandes problemas. O primeiro é que eu precisava de grana para investir, ou seja, para eu fazer dinheiro com o produto, eu precisava de colocar o dinheiro primeiro, pegar o produto, vender o produto. Então o primeiro era o capital inicial que eu tinha que ter para comprar aqueles produtos, e o segundo é que eu sentia dificuldade em controlar esse estoque. Então, às vezes eu comprava mais do que eu deveria, às vezes eu comprava menos do que eu deveria, às vezes eu vou comprar roupa, por exemplo, eu acertava numa estampa que eu deveria ter comprado mais e outra estampa que era ruim, que não ia ter saído, eu via que eu comprava muito. Então, de certa forma, eu ficava com mercadoria parado. Isso, além de diminuir a receita prevista que eu tinha, diminuía também a grana que eu tinha disponível, porque o meu dinheiro estava imobilizado ali nos meus produtos. Então, como eu empreendi com serviços quando eu saí, apesar de imaginar que eu iria tocar a minha marca, eu fui para a agência de marketing digital que eu tenho com a Tainá. Então, como foi com serviço, eu não tinha gasto fixo, eu não precisei de investimento inicial e eu consegui criar recorrência com muito mais facilidade. Então, a maior sacada que eu tenho para você é que você tente criar recorrência. Por quê? Isso vai diminuir os efeitos da falta de previsibilidade que a gente tem ao investir. Então, a partir do momento que você tem uma grana guardada e consegue recorrência nesses serviços ou nesses produtos, que você vai começar a mexer a partir do momento que você se demitir, isso vai te ajudar demais. Então, a recorrência ela é essencial para você se planejar e para você ter mais previsibilidade aí de quanto vai entrar de dinheiro para você e como que você pode estruturar todos os seus gastos. Então, os produtos têm suas vantagens, inclusive as pessoas normalmente começam renda extra com produtos, pelo menos no meu meio e na minha situação, eu sempre comecei com produtos e sempre vi pessoas também começando com produtos, ou roupa, ou comida, qualquer coisa que não era, tipo, prestação de serviço. Então essas pessoas tinham que entrar com uma grana antes para depois vender esses produtos e ter resultados. Então eu aconselho que primeiro, tome muito cuidado com o valor inicial que você vai investir, porque qualquer problema que der, você vai perder essa grana. Toma muito cuidado também com estoque, principalmente se você mexe com coisa que é perecível, tipo comida, vai perder também. E toma cuidado em não conseguir criar recorrência. Então o maior erro que eu tive ao empreender com a minha marca de roupa foi que eu não consegui criar recorrência. Então dessa forma minha falta de previsibilidade era muito grande. E a partir do momento que eu ofereço um serviço, e esse serviço é mensal, eu ofereço serviços mensais. Eu dou consultoria de marketing mensalmente para várias empresas. Então eu criei mais recorrência. E é um serviço que tem uma natureza já de recorrência. Então eu aconselho que você tente criar recorrência, porque isso vai te ajudar demais no sentido de conseguir ter mais previsibilidade aí nos resultados do seu negócio. Então produtos, como eu já falei, têm suas vantagens, mas você precisa analisar também as vantagens e desvantagens dos serviços. O que eu recomendo que você faça para começar a empreender? Procure áreas que você tem facilidade, que você tem algum dom, ou que você goste de verdade. Por quê? Como eu falei, a nossa motivação vai ser o pilar aí, que vai sustentar toda a nossa trajetória ao empreender. Mas quando você mexe com algo que você gosta de verdade, isso ainda vai ser muito mais fácil. Então pega aí, por exemplo, a história do Ale Costa, da Cacau Show, do Rony Meisler, sei lá como é que fala, da Reserva, do Flávio Augusto mesmo, com escolas de inglês. Você vê que essas pessoas elas são apaixonadas pelo negócio, pelo modelo de negócio que elas criaram, e dessa forma é muito mais fácil inovar. Então, por exemplo, quando eu fui empreender na área de roupa, eu gostava de roupa, mas não necessariamente eu gostava de vender roupa, de criar uma marca. Então, tipo assim, quando eu fazia renda extra, uma coisa é eu ir para 25 de março, encher uma sacola com 3 mil reais de roupa, vir para Contagem, que é onde eu moro, e revender essas roupas. Outra parada é eu criar essas roupas.
eu lidar com produção, eu lidar com estampa, eu lidar com controle de preço que eu vou gastar nessa fabricação, aonde que eu vou fabricar, lidar com fornecedor, forma de pagamento. É muito diferente eu revender uma roupa que já vem de São Paulo pronta, já pago lá à vista, pega num valor muito baixo. Então, quando eu criei minha marca, minha roupa era mais cara do que as roupas que eu comprava em São Paulo. Então, eu já tenho que avaliar o preço da mercadoria, aonde que eu compro o tecido, a estampa, se o tamanho vai ficar certo, porque na época que eu comprei as camisetas, por exemplo, elas ficaram meio apertadinhas. Lá em São Paulo, eu já vi o produto antes de comprar. Aqui eu pagava para fabricar e depois pegava o produto. Então eu tinha que lidar com diversos problemas, diversas situações que eram completamente inesperadas porque eu estava começando. Então, a partir do momento que você muda um negócio de revenda para um negócio próprio, por exemplo, você já vai se deparar com muitas dificuldades. Então, você precisa se apaixonar pelo processo, você precisa mexer com algo que você gosta de verdade para conseguir ter sucesso, senão não dá, não dá. Por exemplo, eu não sou um cara que gosta de mexer com estoque. Então, no Pronto para Investir, por exemplo, meu curso está gravado, eu vender para 1.000 pessoas, ou para 1 milhão de pessoas, ou para 10 pessoas é a mesma coisa. Hoje eu não lido com estoque. Eu não me preocupo com quantas pessoas vão se interessar em entrar para o meu grupo de alunos ou não. Porque o meu produto está pronto e ele vale para milhares de pessoas, milhões de pessoas. É algo escalável e é algo que eu não tenho nada a perder. Se ninguém comprar o meu curso, eu não pago nada. Então ele está hospedado numa plataforma, que é a plataforma da Hotmart, uma das mais seguras do mundo, e eu só pago quando alguém entra. Então dessa forma eu não lido com estoque, e para mim é muito mais seguro e escalável trabalhar dessa forma. Agora vai depender de cada um. Não existe um modelo adequado, não existe o melhor negócio possível, existe o negócio que você vai meter a cara, vai se apaixonar pelo processo e vai fazer dar certo. Então muitas pessoas falavam comigo, não mexe com roupa masculina não, isso aí não dá futuro. Dá futuro. A gente tem a reserva que eu acabei de falar. A gente tem marcas aí de luxo no mundo que estão entre as empresas que mais valem no mundo. Então não é o negócio não dar certo. Eu que não tive a capacidade de fazer esse negócio dar certo. Então você precisa saber que a partir do momento que você vai escolher empreender, você precisará assumir as rédeas aí do negócio. E se der certo ou errado, a culpa é toda sua. Não adianta você culpar o mercado, o governo, o ramo, o seu concorrente, não adianta nada, porque isso não vai pagar sua conta. Isso é desculpa que você vai utilizar para justificar um fracasso que foi seu. Então, você precisa gostar daquilo que você trabalha. Eu, por exemplo, gosto demais de marketing. Eu gosto de ajudar meus clientes hoje a estruturarem um negócio dentro da rede social, a atrair mais cliente, a criar um branding, gestão de marca, crescer o negócio, ser reconhecido. Eu gosto disso. Da mesma forma que o Pronto para Investir, que também não deixa de ser um negócio, eu também sou apaixonado por ajudar outras pessoas. Então ajuda aqui de graça. Você está vendo esse vídeo, você não pagou nada para ver ele, eu estou entregando o melhor que eu posso. Então por que eu faço isso? Porque eu sou apaixonado por isso. Eu gosto de falar sobre investimentos, finanças pessoais, educação financeira. Eu gosto de saber que com esse conteúdo eu estou mudando a vida de outras pessoas. Mas quando eu mexia com a minha marca de roupa, não era assim. E tá tudo bem. Então você precisa saber exatamente o que você quer mexer para se apaixonar pelo processo e não fazer aí o seu negócio ir por água abaixo. Então, o que eu recomendo também? Evite investir na renda variável até você ter um negócio totalmente estruturado. Então, a renda fixa vai te permitir ter liquidez, previsibilidade e planejamento. Não se encante com os retornos de longo prazo da renda variável, sendo que agora a sua prioridade é sair do negócio que você está trabalhando hoje e abrir o seu próprio negócio. Então, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: na Bolsa de Valores, se eu invisto na Ambev, no Banco Itaú, no Banco Bradesco, na Petrobras, que é uma empresa que eu nunca investiria, mas se eu invisto nessas empresas, para essas empresas dobrarem de tamanho, é muito mais difícil do que eu abrir um negócio e dobrar ele de tamanho, porque eu estou começando do zero. Eu estou começando um negócio pequeno. Então, se eu investir 10 mil reais no meu negócio, é muito mais fácil eu fazer esses 10 mil virarem 20 mil do que eu investir no Banco Itaú e as ações deles dobrarem de valor. Então, a partir do momento que você entende isso, você prioriza a renda fixa e guarda esse dinheiro para, primeiro, se sustentar
até que a sua empresa venha a dar certo. E segundo, investir no seu próprio negócio. Então, na renda variável, não tem como saber quanto o seu dinheiro estará no futuro. É possível de você se planejar para sair do negócio que você está trabalhando daqui 2 anos e se você investir na renda variável, você ter 50% do valor que você investiu. Não tem garantia, não tem previsibilidade. Ninguém consegue prever o resultado na renda variável. Ninguém, nem o Buffett, ninguém. Ninguém no mundo consegue prever nada. É por isso que a gente cria uma carteira de ações, de fundos imobiliários diversificada para evitar que algumas empresas ali que venham a ter problema afetem toda a nossa carteira. Mas é praticamente impossível você saber o que vai acontecer. Então, você investir na renda variável antes de sair do emprego que você tem e abrir o seu negócio pode atrapalhar você, atrapalhar o seu plano, porque você pode ter grandes perdas aí com esses investimentos. Então, existe uma frase também que eu gosto de falar demais. Se você investe mais em outras empresas do que na sua, tem algo de errado na sua empresa. Eu acredito que o meu negócio é a prioridade na hora de investir. Primeiro porque o controle dele está nas minhas mãos, então eu sei que só depende de mim. E quando eu vou investir numa empresa da Bolsa de Valores, não depende de mim. Depende dos gestores, depende do mercado, do que eles vão fazer, de como que eles vão aí imaginar que será o mercado para criar suas operações de acordo com isso, e eu não tenho nenhum controle sobre isso. Agora, a partir do momento que eu estou empreendendo, eu sou o único responsável pelos meus resultados. Então, eu tenho muito mais controle sobre o dinheiro que eu estou investindo. Vamos supor que você investe na Ambev e você queria que a Ambev investisse mais em marketing. O que você pode fazer para a Ambev fazer isso? Porra nenhuma. Então, a partir do momento que a empresa é sua, você prioriza os processos que você quer priorizar, você faz o que você acha que tem que fazer e, se der certo ou errado, a culpa é sua. Então, essa frase de que se você investe mais em outras empresas do que na sua, tem algo de errado com a sua empresa, é uma frase que eu acredito muito e que eu vejo que muitos empreendedores que me seguem não têm cuidado com isso. Então, os nossos negócios, por serem menores, eles são muito mais escaláveis. É muito mais fácil você dobrar uma empresa que ganha 100 mil por ano do que dobrar uma empresa que ganha 100 milhões por ano, 10 bilhões por ano. Porque a empresa que é pequena, ela tem muito mercado, ela consegue se diferenciar, ela consegue otimizar o processo, ela consegue trazer novas pessoas para o negócio, investir em marketing, na marca aí da empresa, consegue mudar completamente o jogo em pouco tempo. Não estou falando que é fácil, estou falando que é possível. Agora, uma empresa que está na Bolsa de Valores, que já está completamente estruturada, que já atingiu um nível de maturidade muito grande e que já dominou o mercado, como a Ambev, por exemplo, que tem, se eu não me engano, 50% do mercado de cerveja aqui no Brasil, como é que essa empresa vai ficar dobrando de mercado? Passa a ser quase que impossível. É difícil, demora. Não significa que isso seja um mau investimento, inclusive eu tenho ações da Ambev, eu confio nessa empresa, mas a partir do momento que a empresa está cada vez maior, isso fica cada vez mais difícil. Então, se você pega a Magazine Luiza, que muito sardinha aí da Bolsa gosta de falar, se ela crescer da mesma forma que ela cresceu, de quando ela valia lá R$1, sei lá, e hoje ela está valendo X reais, se ela tivesse esse mesmo crescimento aí de não sei quantos 1000%, se ela repetir essa parada aí, ela vai ser a maior do mundo. Então é praticamente impossível que ela venha fazer isso de novo. Agora, quando você pega uma empresa pequena, ela tem muito campo aí para evoluir, tem muito mercado para isso. Então, o seu negócio ele tem um potencial de escalabilidade muito maior do que os negócios na Bolsa de Valores. Você precisa, então, empreender para criar uma fonte de renda e multiplicar os resultados do seu empreendimento na Bolsa de Valores. Porque na sua empresa você não consegue multiplicar o seu dinheiro. Você não trabalha com juros compostos dentro do seu negócio. Agora, na Bolsa de Valores isso é possível, desde que você tenha uma visão de longo prazo. Então, saiba separar aí a renda variável da renda fixa e a renda variável do seu negócio. Isso é extremamente importante e eu vejo que muitas pessoas não têm essa atenção. Então, a partir do momento que você criar uma grana aí que você vai investir 12 meses, 18 meses, 24 meses, para te sustentar durante o período que você vai estar investindo, o que eu recomendo que você faça? Primeiro,
o seu fundo de emergência, então define aí 6 meses, 12 meses. Você investe em Tesouro Selic. Por quê? Liquidez diária, ou seja, você pode sacar quando você quiser. É uma opção segura, o Tesouro Direto e o Tesouro Selic são os investimentos mais seguros do Brasil. Então você não vai perder dinheiro e você vai ter um ganho acima da inflação e acima da poupança, que também é ideal para a gente investir o nosso dinheiro no mercado. A partir do momento que você criar o seu fundo de emergência, você precisa planejar exatamente quando que você vai sair. Então, nesse momento, você já tem que saber exatamente quanto que você está ganhando por mês, quanto desse dinheiro você está poupando e quanto que você terá no longo prazo até o dia que você vai sair. Então, vamos supor, a pessoa está poupando R$2.000 por mês. Em 2 anos, ela vai poupar R$48.000. Então, o que essa pessoa pode fazer? Ela cria o seu fundo de emergência no Tesouro Selic e dentro das outras opções de renda fixa, ela pode ir investindo para prazos maiores, de acordo com o período que essa pessoa quer sair do emprego dela e empreender. Então, o que eu fiz, basicamente? Eu fiz o meu fundo de emergência bem mais gordo do que o ideal e fui investindo, tipo assim, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Eu cheguei a investir até para 7 anos. Aí os valores que eu investi para 7 anos eram valores menores, mas que estavam trabalhando para mim até hoje. Então hoje eu ainda tenho dinheiro em vários investimentos que ainda não venceram e direto eu abro a conta da corretora e tem investimentos que venceram e que o dinheiro caiu na minha conta da corretora. Então, a partir do momento que você vai aumentando os prazos, você vai aumentando a previsibilidade aí dos seus resultados e isso vai te dando muito mais segurança. Por quê? Ao investir para prazos maiores, você aprende a lidar com a falta do dinheiro disponível. Isso vai ser essencial se você quer empreender. Então, tem muita gente que me segue e fala, Arthur, eu tenho muito dinheiro com liquidez diária, meu fundo de emergência me sustenta por X anos. E eu queria investir para prazos maiores. Mas essas pessoas não conseguem porque elas não aprenderam ainda a lidar com a falta do dinheiro disponível em suas mãos. Então é muito difícil, a partir do momento que você está juntando um montante maior, você investir para prazos maiores. Porque você fica pensando, tipo assim, não, velho, daqui 5 anos vai demorar demais para esse dinheiro voltar. E a gente não pode ser assim. Então eu recomendo que você vá investindo para prazos maiores e quanto maior o prazo, menor o valor que você vai investindo. Porque o dinheiro ele tem que estar com liquidez diária ali para você empreender e para você sacar para se sustentar aí durante o período que você começar a estruturar o seu negócio. Então toma muito cuidado com isso. O exemplo que eu já dei é que poupando 50% do seu salário em 2 anos, você terá 1 ano de salário para se sustentar. Você precisa saber se isso é o suficiente. E na hora de aumentar os prazos, você pode utilizar CDB, que é Certificado de Depósito Bancário, LC, que são as letras de câmbio, LCI, letras de crédito imobiliário, LCA, letras de crédito do agronegócio e o próprio Tesouro Direto. Então no CDB você vai emprestar o seu dinheiro para bancos que irão negociar uma taxa de juros aí para te pagar por esse empréstimo. Na letra de câmbio, ao invés de emprestar para bancos, você empresta para instituições financeiras. Então o CDB e o LC costumam ser melhores opções para longos prazos. A LCI e a LCA, que são letras de crédito imobiliário e do agronegócio, elas costumam ser melhores no curto prazo, porque elas têm isenção do imposto de renda que o CDB e o LC não têm. Então dessa forma, investindo para curto prazo, normalmente nas corretoras, você vai utilizar LCI e LCA e para prazos maiores, CDB e LC. O Tesouro Direto eu acho ideal para o fundo de emergência, no Tesouro Selic que eu já falei. Deixa o pré-fixado e o IPCA+, para depois. A partir do momento que você investir em LCI e LCA, você normalmente vai estar as melhores opções lá para o curto prazo. Mas o que você faz? Todas essas opções, CDB, LC, LCI e LCA, são garantidas pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, até R$250 mil por instituição e por CPF, se o banco ou a instituição financeira que você investiu quebrar, você vai ser ressarcido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, CDB, LC, LCI e LCA não tem nenhuma diferença no que tange ao risco que está envolvido na operação. É lógico que uma instituição vai ser mais segura do que a outra, mas em caso de calote,
o FGC vai te cobrir em até R$250 mil por instituição e por CPF. Arthur, vou investir 1 milhão, o que eu faço? Divide esse 1 milhão em vários investimentos de diferentes instituições, para você manter essa segurança do FGC. Então, tenha um planejamento também do que você vai fazer. E agora, eu queria até falar da minha experiência própria. Quando eu saí da empresa, eu achava que eu ia empreender mais na marca de roupa que eu tinha do que na agência de marketing que a gente estava criando. Então, o Pronto para Investir nessa época nem existia. Eu nem fazia ideia que eu iria criar um projeto como esse e atingir tanta gente como eu estou atingindo hoje. Mas eu queria mostrar para você que o nosso planejamento, ele muda drasticamente. Então, a gente está em dezembro de 2019, vai fazer um ano em janeiro que eu saí do negócio que eu trabalhava, na empresa que eu trabalhava. E durante esse ano, muita coisa mudou. Então, só para você ter ideia, eu saí em janeiro, eu acho que em fevereiro eu criei o Pronto para Investir. Um mês depois, e eu nem fazia ideia que eu criaria. Então, a gente muda muito rápido, mas mesmo assim, eu acho que já é válido você criar um planejamento aí para quando você for sair do seu negócio, do negócio que você trabalha, o que você vai fazer, o que você vai empreender, como você vai empreender. Não saia na tora, não recomendo que você saia na tora, a menos que você esteja em um ambiente extremamente hostil e que está te prejudicando de verdade. Agora, vale a pena dar uma segurada. Por exemplo, a Tainá, ela continuou fazendo a renda extra dela no período da noite. Então, ela já tinha formado em publicidade lá na FUMEC, ela trabalhava de manhã e de tarde numa empresa e à noite fazia a renda extra, criando as artes lá para os negócios que a gente trabalhava com a Epifania, que é a nossa agência de marketing. Então, a Tainá esperou muito tempo até o momento que ela chegou e pediu demissão. Eu, inclusive, aconselhei ela a sair antes, porque já estava fazendo mal para ela. Ela estava pegando ônibus e demorava muito no trânsito, ela estava trabalhando numa área que não era a área que ela gostava. Então, de certa forma, a renda extra dela já estava dando mais grana do que o próprio emprego que ela tinha, mas é o que eu falo. O nosso perfil de risco é muito diferente. Então, enquanto uma pessoa aí vai precisar de 3 meses de gastos para empreender na tora, outra pessoa vai ter 2 anos. Outra pessoa vai demorar 6 meses para ter coragem de pedir demissão. Não é algo fácil. A maioria das pessoas que você vai conversar não vão te apoiar, inclusive familiares, pessoas próximas. Por quê? Porque a corrida dos ratos, ela instrui a gente a ficar como CLT e trabalhar no mesmo lugar aí a vida inteira. Então a gente tem que ficar aceitando aí miséria, migalha de um negócio que a gente ajudou a construir e que a gente ganha muito pouco como CLT. E a partir do momento que você vai empreender, você vai lidar com riscos. Então você vai lidar com três tipos de pessoas. As que empreendem, as que vão te motivar, as que vão te desmotivar porque elas não têm coragem, e as que vão te desmotivar porque elas já tentaram e não deu certo, e elas desistiram. Então, eu particularmente, pode até parecer papo de coach, eu acho que só dá errado quando você desiste, porque eu tô com 23, se eu ficar 20 anos tentando empreender, não é possível que não vai dar certo. Então, eu acredito muito nisso, mas eu acredito também num planejamento. Então, na época que eu saí, eu ainda saí na tora, porque eu já queria empreender. Então, desde essa época aí, eu já estava mudando várias coisas na minha vida e eu via que não fazia sentido mais eu trabalhar como CLT. Então, como eu já tinha muito dinheiro investido, pelo menos perto do meu custo de vida mensal, eu não tenho minha independência financeira ainda, eu priorizei aí sair mesmo e largar isso, porque não era algo que já estava me motivando e que fazia parte do que eu queria me tornar no futuro. Então, tenha muita clareza aí de saber o que você espera que vai acontecer e crie um planejamento para que você tenha cada vez mais segurança. É lógico que você nunca vai ter segurança, nunca vai ter estabilidade, mas dá para melhorar essa situação aí a partir do momento que você se planeja. Então, eu planejei pouco e para mim, graças a Deus aí deu certo, graças aos meus esforços também, mas eu vejo que se eu tivesse planejado mais, talvez seria melhor. Então eu acho que tem hora que a gente tem que chutar o pau da barraca mesmo. Chutar o balde, queimar as pontes e arriscar, mas tem hora que dá para planejar e fazer uma coisa mais estruturada, porque enquanto você está trabalhando,
você ainda tem aquela segurança de saber que dia 5 cai, dia 20 cai uma grana ali ou outra, mas a partir do momento que você empreende, não. Então, se você vai começar do absoluto zero, toma muito cuidado com isso, porque não há garantia, não há previsibilidade nenhuma, e até você decidir o que você vai fazer, você vai perder muito tempo que poderia ser utilizado aí enquanto você ainda estava trabalhando para outras pessoas. Se planeje, que eu acho que vai ser o ideal. Lembra de montar o seu fundo de emergência, de ter uma grana que vai te sustentar. E uma coisa também que eu acho que dá para fazer é você, caso tenha que ter um investimento inicial para criar o seu negócio, pense e calcule exatamente quanto que você acha que vai gastar para abrir esse negócio, joga para cima para a gente ter uma segurança ainda melhor e invista esse dinheiro no Tesouro Selic, que é onde você terá liquidez diária para sacar quando quiser e poder investir esse dinheiro aí no seu próprio negócio. Então a gente já está chegando quase a 50 minutos de vídeo aí. Eu espero de verdade que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma com esse conteúdo. Te agradeço pela audiência. Vou deixar o link aqui embaixo do grupo no WhatsApp, do grupo no Telegram, para você participar. Estou mandando conteúdos diários lá. Deixar o link do Instagram também e do blog. Tem muitos artigos lá que está ajudando demais as pessoas que querem começar a investir, mas ainda estão se sentindo inseguras ou tem pouco conhecimento. Muito obrigado mesmo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!